Olá, classe, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje, continuando a nossa aula sobre ética, hoje a gente vai falar sobre ética e moral. Qual que é a diferença entre ética e moral? Para vocês, o que seria ética e moral? Na cabeça de vocês, qual é a opinião de vocês sobre o assunto ética e moral? A gente se depara com a ética e a moral todos os dias da nossa vida. Porque sempre são decisões que a gente tem que acabar tomando. Porque essas decisões, elas podem trazer consequências para nós, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então tudo depende do que a gente irá ter como decisão, o que a gente tem como ética entre nós. Então, hoje a gente vai debater um pouco sobre esse assunto, sobre ética e moral, tá? E como que eu posso falar para vocês que a ética cada profissão também tem o seu lado ético, né? Então, por exemplo, um policial quando vai se formar para ser policial, ele faz perante todo mundo um juramento. Inclusive, uma vez eu fui numa formatura de um amigo meu que é policial e lá eles falavam que tinha até um lema deles que eu até deixei gravado, que ele fala assim, no combate sob bala, no domínio da missão, o nosso lema é defender e ajudar o cidadão. Então, para vocês verem que, dependente de todas as profissões, existe um código, né? E às vezes esses códigos são a ética que você tem que seguir daquela sua profissão, né? Então, por exemplo, o político, a ética dele é que não ser corrupto, ser uma pessoa idônea, ser uma pessoa correta, não se levar pelos outros. Mas a partir do momento que ele se torna uma pessoa corrupta, ele está saindo da sua ética e da sua moral. Tá ok? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, continuando, a palavra ética, ela vem do grego ethos, que significa o quê? A conduta humana de acordo com os costumes. Então seria o quê? Direito com a sua conduta de ser humano seria você buscar a verdade devido aos fatos e acontecimentos humanos. Então a ética seria sempre você agir do modo correto, seria você sempre buscar a verdade. Já a moral, ela vem do latim mores, que são costumes e ações humanas, aonde o conjunto de hábitos e costumes vão ser efetivamente vivenciados por um grupo de humanos. Então, através da moral, você vai formar conjuntos e hábitos que ele vai ser vivenciado por um grupo de humanos. Então, assim, a psicologia ela tem um grande objetivo nesse papel, tanto da ética como moral. Por quê? A psicologia ela tenta fazer com que o ser humano se conheça, que ele conheça a sua personalidade. Então você imagine, se você conhecer a sua personalidade, você vai conseguir se moldar através do conhecimento da sua personalidade. E assim, o que vai acontecer? Vai auxiliar você melhor na sua qualidade de vida, nas suas decisões. Então, a psicologia ela tem também um papel muito fundamental para a gente, que vai fazer com que a gente se conheça, conheça as nossas personalidades e assim a gente vai trabalhar em cima delas, tá? Então, a ética, ela também tem um objetivo. Qual que seria o objetivo da ética? Ela vai auxiliar o homem no seu processo de reflexão. Então, por exemplo, quando você tem que tomar algumas decisões, né? Então você vai ter que fazer uma reflexão de acordo com o que a sociedade pede. Então, pelo lado do negativo ou pelo lado positivo, né? Então, o que acontece também? Vocês aqui
cada indivíduo de vocês, cada aluno, tem um modo de agir, correto? Então, cada um age de uma forma diferente, não é? Então, quando alguém faz uma coisa, toma ou defende uma atitude, vocês deixam de fazer, né? E está mostrando o seu modo de pensar, seus valores, seus princípios, seus hábitos, suas escolhas. Então, no decorrer do seu dia, da sua vida, você vai sempre se deparar com algumas coisas que você irá ter que tomar a sua decisão, que você vai ter que falar se você vai seguir o lado ético e moral ou se você vai contra o seu lado ético e moral, né? Então, por exemplo, como que eu posso dar um valor para vocês? Que quando vocês nascem, vão moldando os valores de vocês. Na página anterior, na página que vai vir agora, vocês vão entender melhor. Então aqui a gente tem uma charge que eu achei muito interessante. Então o que que fala nessa charge? Então fala de uma menina, né? Deixa eu pegar aqui. Fala de uma menina onde a mãe pediu para ela comprar o pão, né? E o que que ela fala? A menina fala assim para a mãe: Tome, pensei em ficar com o troco da padaria para comprar bala, mas não consegui. Aí a menina ainda fala: E tudo por causa do maldito inquilino que começou a dizer que isso é muito feio, que não se faz, e sei lá o quê. Aí a mãe pergunta: Inquilino? Que inquilino? Aí a menina responde: Esse que a gente tem aqui dentro. Então, todos nós temos a nossa consciência do que é certo ou o que é errado. E às vezes até a nossa própria consciência dá um aviso para a gente ainda. Olha, isso está errado. Se você fazer isso, vai causar consequências, né? Então, o que que acontece? Sempre, 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 a gente está sempre vivendo situações e problemas onde temos que tomar sempre uma decisão. Essa decisão vai ser sempre o quê? Fazer a escolha certa ou errada. Só que sempre que a gente fizer isso, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente faz a coisa certa, haverá consequências. Quando a gente faz a coisa errada, também haverá consequências. Então, ela tanto para o lado positivo ou negativo, ela sempre vai gerar uma consequência ao indivíduo, né? Então, todas as pessoas aqui, vocês alunos, têm a liberdade de fazer ou não algo, correto? Então, vai tudo depender conforme a sua consciência manda. Por quê? Pois nós, todos aqui, temos a liberdade de escolher entre fazer possibilidades ou alternativas reais existentes. Então, se por exemplo eu chegar aqui, a gente estivesse em sala de aula, hoje eu vou aplicar a prova, correto? Gente, não podem colar, não pode virar para o lado, não pode conversar com o outro aluno, tudo bem. Apliquei a prova. Sempre vai ter aquele aluno que quer ser o mais esperto. Vai pegar a cola, vai colocar a cola na mão, vai colocar a cola debaixo da carteira, vai colocar a cola debaixo da prova. Você está sendo ético? Você está pensando do lado negativo ou positivo? Vai ficar isso na cabeça de vocês. Então, haverá uma consequência. Qual vai ser a consequência? Se o que caiu na prova der correto, você vai poder tirar uma nota maior. Mas o que aconteceu? Você faltou com a sua ética, porque aquela nota que você está tirando realmente não era a que você merecia. Você só tirou porque você colou. Então você está indo contra a ética, né? Mas, como eu falei, tudo na vida tem consequências. E se caso na hora da prova você não conseguir colar e eu conseguir,
pegar a cola de vocês, automaticamente vai ser o quê? Um zero. Então, vocês veem que tudo tem a sua consequência, né? Então, o que acontece? Às vezes, nós sempre na nossa vida vamos se deparar com inúmeras situações, onde na qual você vai ter que sempre que escolher entre duas possibilidades. A possibilidade que você não gostaria e a possibilidade que você gostaria de fazer. Então, sempre vai ter essas duas decisões para vocês sempre tomar. Mas o que acontece? Sempre vocês têm que pensar pelo lado ético, né? Pelo seu lado ético e moral. Correto? Então, por quê? Porque todas essas decisões que vocês tomarem na vida de vocês vão deixar marcas, não só nas pessoas, mas também no seu lado profissional. Tá? Então, essas marcas, o que acontece? Vai acabar fazendo com que você escolha o que você vai fazer, o que você vai se transformar aos poucos. Então, são decisões que a gente pensa assim, hoje eu vou fazer isso. Exemplo mesmo é a cola. O que acontece? Se você se beneficiar pelo lado da cola, só suponhamos, você vai lá e tirou um 10, correto? Você não estudou, você colou porque você não estudou. Aí o que acontece? Você tirou um 10 e falou, poxa, tirei um 10 sem estudar e consegui colar. Acho que na próxima eu não vou também estudar, vou fazer minha cola. Então isso vai fazendo o quê? Vai virando um hábito, né? A tal ponto de você não querer mais estudar e querer apenas colar. Só que o que acontece? Mais para frente, como consequência, o mercado de trabalho irá cobrar de vocês. Por quê? Vai supor que cai uma prova que você tenha que responder porque há uma vaga de emprego valendo 10 mil. Você não vai ter a sua cola na hora para você conseguir colar. Então o que acontece? De tanto você tirar notas boas colando, vai acabar se acostumando um hábito. Então vai o que? Vai transformar e vai mudar o seu caráter. Então o que acontece? São atitudes que a gente toma no decorrer da nossa vida que a gente não percebe e vai mudando ou moldando o nosso caráter com o tempo, fazendo com que às vezes a gente tome decisões erradas. Beleza? Deu para entender até aqui? Ficou claro? Gente, se não está ficando claro, vocês me falam, me mandam no WhatsApp que eu respondo para vocês. Tá ok? Bom, ética geral. A ética, conforme vai passando o tempo, ela veio mudando, né? Nos novos tempos atuais, aqui eu coloquei também mais uma charge. Então, ética geral é o próprio, como o próprio nome diz, é um contexto geral do que é ser ético. É você ter a responsabilidade de assumir todos os atos e responder por eles, sempre tendo uma boa conduta com a sociedade. Então, o que acontece? No caso da ética, é você ter a responsabilidade de sempre você assumir os seus erros, correto? Por quê? Porque você vai responder por eles. Então, por exemplo, se uma pessoa, só no meio jurídico, uma pessoa foi lá, matou a outra. Ela confessou que matou. Ela vai ter o alívio da delação premiada, tudo, vai reduzir a pena, tudo isso, né? E ela vai responder perante a sociedade pelo crime que ela cometeu. Foi roubo, foi assalto, o que foi? Então, qual vai ser a punição dela? Ela vai acabar sendo presa para ela pagar pelo que ela fez. Então, o que acontece? Sempre você tem que assumir a sua responsabilidade, seja ela no ato profissional, no ato de casa, né? Você vai ter que ser sempre uma boa conduta. Então, será tratada a ética como dever, né?
e não como virtude. Temos códigos de ética documentados. Então, são deveres que foram estabelecidos para serem seguidos. Então, hoje, a ética ela não deve ser tratada como uma virtude. Jamais. Tá? A ética ela deve ser tratada como um dever, nunca como uma virtude. Então, eu coloquei aqui outras charges para ajudar melhor a entender. Então, nos novos tempos, né? Quem nunca aqui, né, que teve um irmão mais novo, né, que acabou quebrando alguma coisa e acabou colocando a culpa no irmão mais novo? Chegava em casa, mãe, quem quebrou foi ele, o irmão não sabia nem falar, né? Aí a culpa caía para o lado dele. Então aqui, ó, o que acontece nessa charge? A mãe chega e fala, por ter quebrado a janela da cozinha, você vai ficar 1 mês de castigo. Mas mãe, o Júnior quebrou junto a janela comigo. Eu sei disso, mas ele fez delação premiada. Então quer dizer, ele foi lá, contou para a mãe, né, que quebrou a janela, junto com o irmão. Por quê? Só para ele receber, né, um benefício. Então hoje, para vocês verem que um pouco da ética se mudou. Porque o certo seria o quê? Ele chegar no irmão, conversar e falar, vamos assumir o nosso erro nós dois juntos. Correto? Só que o que ele fez? Ele foi mais esperto. Ele foi lá, falou para a mãe que quebrou a janela junto com o irmão, só para ele receber um quê? Um castigo menor que o do irmão dele. Aí o irmão dele foi, também com a falta de ética, e falou que ele tinha quebrado a janela junto. Né? Então, para vocês verem como os valores de ética, dependendo com o tempo, vão se mudando, né? Se adaptando. Tá? Mas lembrando, gente, cada um tem a sua ética e sua moral. Tá? Eu só estou aqui para explicar o que seria, né? É lidar com o certo da forma correta. Tá? Eu não estou aqui para falar quem vai ser ético, quem não vai. Estou apenas para explicar a matéria. Tá ok? Então aqui a gente também ainda vê algumas charges que eu coloquei. Sempre pelo lado também, a gente sempre tem aquele negócio, né? O lado do diabinho e o lado do anjinho falando na nossa cabeça. Por exemplo, aqui é um cara que ele precisa apresentar valores, né? Ele precisa vender, só que o que acontece? Ele, para vender, ele precisa de resultados. Mas o anjinho fala que ele não deve deixar os valores dele como pessoa para chegar nos resultados que ele deseja. Aqui também é outra forma, na segunda charge, que vocês podem ver aqui, que às vezes a pessoa tentam se beneficiar do que ela tem para conseguir algo melhor. Então, por exemplo, aqui nesse caso, um aluno está falando assim, professora, aqui está a minha redação sobre ética. Professora, e a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Tá vendo? Então, assim, a gente tenta, às vezes, comprar o lado da ética da pessoa de outras formas. Por exemplo, você vai lá e está num hospital. Suponhamos que você está trabalhando no hospital, tudo, e você acabou virando responsável pelas compras dos materiais hospitalares. Então você vai se lidar com o fornecedor todo dia, tudo. E você sabe que determinado fornecedor, ele tem um produto bom, é um pouco mais barato, né? E você precisa comprar desse fornecedor, que ele é bom e barato. Só que do outro lado, tem um outro fornecedor, que ele é um pouco mais caro, os materiais dele não são bons. Só que esse fornecedor que o material dele é um pouco mais caro e o material não é bom,
ele fala para você que é responsável pela compra do material hospitalar. Olha, se você comprar comigo esse material, no final do ano eu te dou uma viagem. A gente aqui da empresa vai dar uma viagem para vocês, se vocês fecharem esse contrato com a gente até o final do ano. Suponhamos aí que eu mande vocês para Cancún. Então, se você fazer com a gente os pedidos até o final do ano, a minha empresa vai pagar para você uma viagem com tudo pago para Cancún, para você poder viajar você e mais uma pessoa. Então, você está vendo que às vezes tem coisas que tentam corromper a nossa ética? Então, vocês, nesse caso, comprariam o material da pessoa que está te vendendo o produto um pouco mais barato e bom, ou você compraria do segundo fornecedor que o produto está um pouco mais caro, o produto não é tão bom, mas no final do ano você vai ganhar uma viagem para Cancún com tudo pago para você e mais uma pessoa. Então você está vendo que tem coisas que às vezes tentam corromper o nosso lado ético. Então, não só o nosso lado ético, né, mas também o nosso lado moral. Então, isso a gente vai sempre se deparando no nosso dia a dia, todos os dias, né? Seja na nossa convivência, seja no nosso lado profissional, no nosso lado familiar. Então, a gente sempre vai se deparando com coisas que vai tentar mudar a nossa ética e nossa moral. É que nem nesse caso que eu falei. Se você compra, o que vai acontecer? Isso vai se virar um hábito. Então, você foi lá, o que aconteceu? Você comprou esse ano e fechou com aquele fornecedor. Ele, no final do ano, te deu uma passagem. Aí, quando você for novamente fechar no outro ano, você vai lembrar desse fornecedor que te deu uma passagem para Cancún e você vai ir cotar com ele novamente, tentando ver o que ele vai te dar nesse próximo ano. Então, você está vendo que isso vai virando um hábito, né? Então, são coisas que às vezes também muda a nossa forma de pensar, muda a nossa moral e muda também a nossa ética. Então, existem vários tipos de ética, mas aqui eu vou citar algumas, né, para vocês entenderem. Existe a ética pessoal, que ela diz respeito à ação individual de cada indivíduo, que é você ter ética. Popularmente falando, é ter a consciência ou caráter, é ter os seus valores e princípios alicerçados na sua convicção e mundo interior. Então, a ética pessoal ela é de cada indivíduo, né? Ela está relacionada com a sua consciência e o seu caráter de você e seus valores, é claro. Então, a ética pessoal é isso, ela é de cada indivíduo e ela está relacionada com a sua consciência, com o seu caráter e com os seus valores. Beleza? A ética pública ou social diz respeito à responsabilidade da sociedade como um todo, pelo bem comum. Aqui entra a ética política. O que seria essa ética política e social? Seria você fazer atitudes que vão corresponder e vão melhorar a sociedade. Então, por exemplo, um político, como a gente já falou, ele faz lá que vai trabalhar em prol da sociedade, correto? Só que a partir do momento que ele acaba sendo corrupto, ele não acaba desviando dinheiro de algum lugar dessa corrupção, seja ela aquele dinheiro que ia para a saúde, que ia para outros lugares, hospitais, para saneamento básico, asfalto de rua. Então aquele político ele acaba sendo o quê? Corrupto e acaba prejudicando uma sociedade, tá? E existe também a ética profissional. O que seria essa ética profissional?
ela diz respeito à forma específica de agir das pessoas em sua atividade profissional a favor da comunidade. Então, qual é a importância da ética profissional para vocês, nesse caso aqui? Qual que é a importância da ética profissional? Então, assim, a ética profissional no meio ambiente, a ética profissional, ela contribui para quê? Para garantir o bom andamento das atividades, né? E favorecer um clima de organização, né? Um clima sadio, harmonioso entre as pessoas. Dessa forma, os funcionários vão fazer o quê? Vão passar a se desenvolver mais, a ter mais confiança entre si e vai auxiliar no aumento da produtividade. Então, a ética profissional, ela tem um papel fundamental na empresa que vocês irão trabalhar, né? Ou na carreira que vocês irão seguir, porque muitos aqui podem fazer para trabalhar e para concurso público. Então, isso seria a ética profissional, né? Gente, até agora aqui ficou alguma dúvida? Se ficou, como eu falei, pode me chamar pelo WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês. Tá ok? Então aqui a gente ainda falando sobre ética profissional. Você se considera um profissional ético? Então aqui é uma resposta individual, como a gente falou. A ética, ela é individual. Ela vai mostrar o seu caráter e por aí vai, né? Então, na ética profissional, na prática, o que seria? Seria a transparência, a honestidade, a responsabilidade, a humildade, o comprometimento, imparcialidade, é você ser imparcial, não só porque você vai ser um chefe, você ter mais afinidade com um funcionário e com outro não, e na hora de tomar uma decisão, você ser imparcial. Então, por exemplo, você tem um funcionário que é bom, ele chega no horário e trabalha correto. Você tem do outro lado um funcionário que ele não é bom, né? Que ele demora muito para fazer as coisas, que ele é devagar e ainda chega atrasado. Só que esse funcionário que chega atrasado, ele é seu amigão, você que indicou. E o outro não. Então chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Suponhamos que fala que você tem que mandar um dos dois embora. Qual você mandaria? O que é seu amigo, que chega atrasado e que faz as coisas de um modo devagar, ou o outro que chega no horário e faz as coisas de forma correta? Então, é você também trabalhar do modo correto. É você ser imparcial perante algumas decisões que você irá ter que tomar na sua vida, né? Independente se é seu amigo ou não. Então, é você agir de forma imparcial, tá ok? Então, vai ter competência, prudência. Então, essas palavras ajudam a entender um pouco como deve ser a ética profissional. Como vocês podem ter visto, todas essas palavras foi só algumas que eu citei. Então, essas palavras elas vão ajudar vocês a entenderem um pouco sobre como deve ser a ética profissional, tá? É mais ou menos isso. Então, sim, não tem dificuldade para trabalhar no dia a dia. Porém, o que acontece? Muitos indivíduos podem ser vetados a fazer ou deixar de fazer a coisa correta para se beneficiar, levando assim o que? O cometimento de atos antiéticos. O que seria atos antiéticos? Seria você fazer coisas que você não deveria para você ter o benefício próprio. Foi como eu citei lá do slide anterior, que eu citei dos dois fornecedores que você tinha. Você acabou sendo antiético porque você tomou para si uma forma de benefício, né? Quem não conhece aquele famoso jeitinho brasileiro, né?
que costuma fazer o quê? Sempre pular obstáculos para se cumprir normas. Então, fazendo o quê? Muitos criarem até mesmo uma ética própria, né? Então, o que acontece? Um exemplo para vocês. Para reter um cliente, o que um profissional faz? Muitos de vocês já devem ter passado por essa situação. Então, quando você vai numa loja, que você quer comprar alguma coisa, o profissional, para reter alguns clientes, eles prometem algo que não tem como cumprir, ou não conseguirá entregar a tempo. Isso afeta a relação com o consumidor, que poderá perder a confiança e trocar de fornecedor. Então, por exemplo, muitas vezes de vocês vão lá querer comprar um negócio e o vendedor fala para você que não vai chegar daqui 2 dias, que você pode confiar e que não sei o que e aquilo outro. Você vai lá daqui 2 dias e não chegou o que você quis. Então, o que acontece? É você sempre prometer algo que não tem como você cumprir ou não conseguirá entregar em tempo. Às vezes você compra um produto pela internet e o fornecedor lá te fala que vai te entregar em 3 dias. Só que o próprio fornecedor que está te vendendo aquele material, ele sabe que não vai ter como ele fabricar em 3 dias para te entregar. Mas ele coloca ali que vai te entregar em 3 dias para quê? Para te chamar para você comprar o produto dele. E depois ele resolve. Se vai falar para você, olha, eu tive um atraso no material, mas vai chegar daqui 5 dias, então daqui 10 dias eu estarei te devendo. Só que o profissional que estava te vendendo, ele já sabia que não ia conseguir fazer aquilo em 3 dias. Né? Então o que vai acontecer? Pela falta de ética dele, por ele saber, ele vai fazer com que você, como consumidor, pode perder a confiança de comprar mais produtos daquele fornecedor, daquela pessoa que estava te vendendo. Então, como eu falei, na ética profissional a gente sempre vai deparar com fazer o certo, né, ou fazer o errado. Sempre vai ter eu quero, eu devo e eu posso. Sempre vai ter essas 3 perguntinhas que vai estar na nossa cabeça. Eu quero fazer? Eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Eu posso fazer dessa forma? Né? Sempre vai ser perguntinhas que vai sempre estar na nossa cabeça martelando. Como a gente falou, vai ter sempre o diabinho e o anjinho. Então a ética é você lidar com o certo da forma correta. Resumindo tudo isso que eu te falei. Ética é você fazer o certo, lidar com o certo e fazer o certo da forma correta. A influência do poder na ética. Então, como a gente falou também, citou, a ética ela pode influenciar. Então, ela pode moldar as pessoas. Em se tratando de ética social, um dado humano de grande valor é a contradição entram em cena. O poder no caso específico do meio da comunicação de massa de grande alcance. O poder político, econômico, determinante no relacionamento a ponto de ditarem as regras. Em primeiro lugar, valem o que? Os valores e o princípio dos donos ou da organização que dirigem os canais. Não se pode esquecer também da modalidade do poder religioso com dividendos a serem alcançados, tanto nos números de adepto quanto em outros tipos de força que isso possa significar. Então aqui tem muitas coisas que possam influenciar o nosso poder na ética, né? Como a gente viu aqui, ó, o que pode influenciar no nosso poder de ética? Os meios de comunicações de massa, né? O poder político e econômico, né? Então são alguns fatores que eles podem influenciar o nosso modo, nossa ética
tanto profissional, nossa ética e nossos valores. Então, são condutas através desse meio de comunicação, poder político, poder econômico das pessoas. Então, ela pode influenciar o nosso poder na nossa ética, mas ela nunca pode mudar o nosso caráter, correto? A ética, enquanto disciplina, tanto na disciplina da vida quanto na vida profissional e por aí vai, a ética ela é uma disciplina que, na prática, a gente sempre procura responder questões do tipo: o que devo fazer, como devo agir. Quantos de nós não se reparamos com, com isso? Né? Se eu perguntar aqui na sala, quantos de vocês já se depararam com alguma coisa, algum ato que você teve que tomar algumas decisões? Que você sempre ou parou para pensar que o que você deveria fazer, como você deveria agir diante de tal situação, né? O que devo fazer agora? Então a gente também já se deparou com isso na nossa vida, né? Então a ética, existe um código de ética. Se eu perguntar na prova o que é código de ética, vocês podem responder dessa forma: é um conjunto de leis que regulamenta o exercício profissional, prevendo penalidades específicas para os transgressores. Então, toda profissão vai ter o seu código de ética, né? Às vezes, nas empresas que vocês irão trabalhar, eles também vão ter o seu código de ética, tá? Então, no nível de exercício profissional, quando você foge desse código de ética, ele pode prever penalidades específicas, tá, para o transgressor. Uma dessas penalidades é que, se você não seguir a ética do lugar onde você está trabalhando, como penalidade você pode ser mandado embora, né? O código de ética nada mais é que comportamento, objetivo, normas jurídicas, regras e éticas colocadas pela sociedade. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, existe o código de ética, e nesse código de ética existem algumas atitudes que a gente tem. Então, por exemplo, atitude física. Compreende a posição correta do corpo, mantendo gestos e modos apropriados, trajando-se de forma adequada. O que seria esse trajando de forma adequada? O que seria essa atitude física? Então, por exemplo, se você vai trabalhar num hospital, a sua aparência ela deve o quê? Inspirar confiança, ela deve inspirar respeito perante os pacientes que você irá atender, seja ele dispensando a medicação para o próprio paciente ou dispensando a medicação para que os enfermeiros possam levar e aplicar essa medicação. Então, a sua aparência ela deve inspirar confiança e respeito, né? Não só perante os pacientes, mas perante também os outros profissionais que ali estarão da área da saúde, né? Então, uma dessas atitudes físicas seria isso: você trabalhar em lugar, a sua aparência, respeito, ter o respeito, né? Inspirar confiança, que nem eu falei aqui no caso do hospital. Você não pode ir lá trabalhar, um exemplo, um médico, ele vai fazer uma cirurgia. Que confiança ele ia apresentar na hora da cirurgia para o paciente se ele tivesse vestido, um exemplo, de palhaço? Vocês iam gostar? Imagine vocês chegando lá para fazer uma cirurgia da perna e o médico tivesse vestido de palhaço, né? Como que vocês, como adulto, vocês iriam ficar imaginando, né? Então, todas as suas atitudes, ela deve sempre revelar a responsabilidade, tá? Então, no caso do hospital, como a gente está falando, incluindo vai ser o modo de vestir,
o modo apropriado que você vai usar o seu uniforme, né? Não vai ser aquele uniforme desleixado que você vai puxar uma gola para um lado ou trabalhar com seu avental sujo, né? Imagine, você está separando a medicação, a pessoa vê aquele seu avental sujo. Ela fala, nossa, que medicação é essa, né? Então, o que acontece ainda mais? Lá tem o seu código. Os profissionais, o que ele deve fazer? Ele deve ter alguns cuidados quando vai se trabalhar em um hospital, né? Como eu já falei, da sua aparência, que vai dizer a respeito, vai passar confiança. Então, aqui, quando vocês forem fazer uma entrevista para um hospital ou para algum outro cargo, a sua aparência tem que dar impressão de respeito, né? Já pela sua aparência mesmo, a pessoa já vai falar, poxa, já é um profissional, né? E, por exemplo, você sabe que se você for trabalhar em hospital ou você vai trabalhar em laboratório, você já vai saber que uma das atitudes quando se trabalha em laboratório é você o quê? Não usar perfume, não usar maquiagem, você vai ter que ter cuidado com cabelo, barba, adereço, sapatos, você vai ter que trabalhar com sapatos fechados, unhas feitas, né? Tudo isso nos cuidados que você vai oferecer. Imagine você trabalhar dentro de um laboratório, você não ter você usar perfume, maquiagem forte, unhas grandes, sapato aberto. Então isso também vai influenciar. Lembrando, gente, tudo é conforme a área que você irá trabalhar, tá? Então a atitude física seria isso, seria não só a sua aparência, como eu falei no caso do hospital, sua aparência sua aparência apresentar confiança, respeito, tá? Bom, no caso da atitude psicológica, compreende a tratos agradável, compreensão, respeito pelo doente, iniciativa e perspicácia. O profissional deve saber separar o ser profissional do seu pessoal. Então, como atitude psicológica, o que seria isso? É você não misturar os problemas seu pessoal, você saber separar o seu problema pessoal com o seu trabalho. É você trabalhar o seu psicológico para você poder ter essa ação. Então, ainda continuando falando na atuação de serviço hospitalar, o que acontece? O profissional na área hospitalar, ele vai deparar-se com muitos pacientes, muitos pacientes. Cada paciente daquele, no seu âmbito hospitalar, ele vai ter uma doença, ele vai ter uma fragilidade, né? Então, o que acontece? Muitos desses doentes, eles vão estar expostos, vão estar deprimidos, alguns vão estar com a necessidade de algum apoio, né? Para se sentirem mais confortável. E vocês, como profissional, devem estar bem consigo próprio. Por que você deve estar bem consigo próprio? Para você ter as condições de ajudar esses pacientes. Então, é você saber separar que o que você tem de problema lá fora fica da porta do seu trabalho para fora. E o que você vai vivenciar agora no seu trabalho, quando você entra do portão do seu trabalho para dentro do seu âmbito de trabalho, aqueles problemas não poderão afetar o seu lado profissional, por mais difícil que seja. É você ter uma atitude, como eu posso dizer para vocês, uma cabeça boa, ter uma atitude boa da sua cabeça para você poder separar problemas familiares, problemas de lá de fora, para que ele não afete no seu âmbito de trabalho, né? Imagine você tá com problema em casa e você chegar a descontar tudo nos pacientes que você irão atender lá na hora que você for separar a medicação para dar para aqueles pacientes. Ou você trazer os seus problemas pessoais
para dentro de um laboratório e acabar descontando nos seus amigos de âmbito de trabalho. Então, é você ter a atitude psicológica de saber separar esses dois problemas, o problema pessoal com o do trabalho. Não deixar que os dois se misturem, porque isso pode acarretar a muitos problemas. E a atitude moral compreende aspecto social e valor demonstrado. Boa vontade, você ser responsável, é de a boa formação da consciência do profissional. O aspecto moral do profissional é fundamental para que o paciente deposite nele toda a confiança necessária para haver um relacionamento terapêutico. Então, como aqui, a melhor parte que eu achei dessa frase é essa aqui. O aspecto moral do profissional é fundamental para que o paciente deposite confiança. Então, você também, como vai trabalhar ou vai dispensar muitos medicamentos aí, é você saber lidar com as pessoas, né? Às vezes a pessoa chega, por exemplo, para você, para que serve determinado medicamento? Você às vezes fica assim e falar para a pessoa, eu não sei. Você pode chamar o farmacêutico para explicar, ou você também, dependendo da sua, né, você sabendo que você consegue, que você estudou para aquilo, você pode dar uma orientação para a pessoa, correto? Então, assim, você vê que aquele medicamento em tal determinado, onde você trabalha, pode ser no hospital, drogaria, ele está saindo muito. Não custa nada você ler para que ele serve, qual o modo de tomar, qual a dosagem usual dele. Então, essas informações vão fazendo com que você agregue valores a você mesmo. É que nem falou, conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. O trabalho pode tirar? Pode, mas o conhecimento não. Então, eu costumo dizer que a moral e a ética e a lei, elas sempre estão interligados entre elas. Tá? Moral, ética e lei, elas sempre estão interligadas. Então aqui eu coloquei algumas leis de cidadanias, né? Primeiro, o que são leis? Se caso eu perguntar na prova, qual é a diferença de conduta ética e lei? Lei são normas jurídicas escritas e emanadas de autoridade soberana do Estado, que define os direitos e deveres de cada um ou conjunto de regras jurídicas de prescrições legais, segundo o dicionário Larousse. Então aqui eu coloquei alguns artigos, né, de leis que a gente tem. Então fala assim que todas as pessoas nascem livres e igual dignidade e direitos, são dotadas de razões e consciências e devem agir em relação a uma às outras com espírito de fraternidade. Então, antigamente, todas as pessoas que nasciam, elas não eram livres, né? Que nem a gente sabe, no caso da escravidão, tudo. Então, a pessoa, quando nascia, já não era livre. Então, veio uma lei que mudou. Então, no artigo 1, fala que todas as pessoas nascem livres e iguais e dignas de direito. Tá? No artigo 2, fala que todas as pessoas têm a capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja ela raça, cor, sexo, língua ou religião, opinião política, ou de outra natureza de origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outras condições. No artigo 3, fala que todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, aqui são algumas leis, eu não quis colocar todas só para vocês entenderem. Tá? Cidadania é o conjunto de direitos e deveres do cidadão. Declaração Universal dos Direitos Humanos, extraído do livro A Ética nos Grupos, contribuição do Psicodrama. Então, de cidadania você só precisa entender isso, que é o conjunto de direitos e deveres do cidadão. Então, aqui eu vou deixar um trabalhinho para vocês,
depois de vocês assistirem esse vídeo, né, eu vou postar um outro vídeo abaixo desse aqui, que fala sobre o anel de Giggs. Então eu vou querer que vocês assistam esse vídeo do anel de Giggs, que eu vou deixar ele embaixo desse vídeo. Quando vocês assistirem sobre o anel de Giggs, eu quero que vocês respondam essas duas perguntinhas aqui. Então, diante do vídeo do anel de Giggs, responda a questões abaixo. Se não houver a possibilidade de sermos percebidos por nossos atos, agiríamos de modo justo? Então, você imagine assim. Se você tivesse a possibilidade de não ser percebido pelos atos que você comete, você agiria de modo justo? Aqui é de modo justo, eu coloquei separado, tá? Tá errado. Então é de modo justo, tá? A segunda pergunta é: se houvesse a possibilidade de fazermos qualquer coisa e não sermos pegos por nossos atos, continuaríamos agindo de modo justo? Então, se você tivesse a possibilidade de fazer qualquer coisa e não ser pego pelos seus atos que você cometeu, você continuaria agindo de modo justo? Então, vocês vão entender, vocês vão assistir o vídeo sobre o anel de Giggs e depois vocês irão responder essas duas perguntas. Depois vocês podem tirar uma foto e me mandar. Pode ser pelo meu WhatsApp, tá? Quem quiser responder na plataforma, só responde assim: professor, respondi na plataforma. Então coloca lá, resposta 1, resposta 2. Quem não quiser responder na plataforma, pode me mandar por foto. Tá ok? Gente, espero que tenha dado para entender a aula de hoje. Espero que, assim, por mais que ficou um pouco longa, peço desculpa, mas eu prometo fazer vídeo mais curto, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero, assim, que todos aqui, independente de que não parem o curso, porque tomara que o ano que vem a gente já volte logo para as salas de aula. Não é garantia ainda, a gente tem que esperar para ver. Mas, assim, espero que esteja dando para aprender. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar que eu irei tirar as dúvidas de vocês. Tá? Então, desde já agradeço a todos e que tenha uma boa aula.